Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma aula de história. Mas turma, antes de começarmos a nossa videoaula, eu gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem se inscrever em nosso canal e assim ajudassem o nosso canal a levar um pouco de conhecimento para outras pessoas. Galera, a nossa videoaula de hoje ela é uma videoaula dedicada aos alunos do sexto ano e o tema da nossa videoaula são os povos hebreus. Turma, se liga na nossa videoaula que ela está apenas começando. Então, galera, vamos dar início à nossa videoaula falando sobre os povos hebreus. E, turma, para início de conversa, é preciso que nós compreendamos aqui que quando estamos falando dos povos hebreus, nós não estamos falando de um povo que viveu em um país específico ou de um povo que construiu um império específico. Nós estamos falando de uma civilização e o próprio conceito de civilização, nesse caso, é algo que transcende as questões relacionadas às fronteiras de um país ou aos conceitos histórico e político de um império. Porém, para fins de nossos estudos, nós temos que os povos hebreus eles ocuparam a região de Canaã, na atual Palestina. E essa região, inclusive, faz parte de uma região muito maior, uma macro-região, chamada região do Crescente Fértil, que vai do Mar Morto até os rios Tigres e Eufrates, como vocês podem estar acompanhando aí nesse mapa. Galera, o principal recurso hídrico dos povos hebreus foi o Rio Jordão, que assim como o rio Nilo para os egípcios e os rios Tigre e Eufrates para os mesopotâmicos, impôs uma grande importância para a construção da civilização hebraica. Galera, para facilitar os nossos estudos, os historiadores acabaram dividindo a história dos hebreus em 4 grandes períodos. Na nossa videoaula de hoje, nós também iremos aqui discutir e vermos esses 4 períodos para que nós possamos, de fato, nos apropriarmos do conteúdo sobre os hebreus. A primeira dessas fases vai ser a Era dos Patriarcas. Na Era dos Patriarcas, nós vamos ter alguns nomes importantes, como Abraão, que vai ser o primeiro grande líder, o primeiro grande patriarca da história dos hebreus. Abraão é originário da região mesopotâmica, mais precisamente da cidade de Ur. O Abraão ele vai viver e vai liderar os hebreus num período que os hebreus ainda eram povos seminômades, ou seja, não fixavam moradia por determinado tempo em determinado lugar. Esse seminomadismo ele acabou gerando, em termos econômicos, o nascimento da pecuária dentro das tribos hebraicas, muito voltado para a criação de gado e também as questões da agricultura de subsistência. Porém, viu, turma, devido a alguns fatores naturais, como secas e períodos de escassez de alimentos, os hebreus eles acabaram migrando para outras regiões. Em uma dessas migrações, os hebreus acabaram chegando ao Egito, onde foram escravizados durante um longo período, e aí nós vamos ter a figura de outro grande patriarca dos hebreus, que vai ser o Moisés, que acaba liderando o povo hebreu na fuga do Egito, episódio esse que ficou historicamente conhecido como o Êxodo, e inclusive é narrado na Bíblia. E aí, galera, nós vamos ter, falando sobre os hebreus, uma segunda fase da história dos hebreus, que vai ser a Era dos Juízes. A Era dos Juízes ela vai acontecer justamente após todo esse período aí de fuga do Egito. A cidade de Canaã, que tinha sido abandonada pelos hebreus, ela acaba sendo ocupada por vários outros povos. Diante disso, nós temos que a sociedade dos hebreus nesse momento era uma sociedade tribal independente e os juízes eles vão aparecer justamente para reconquistar a terra de Canaã, para reorganizar o território perdido pelos hebreus. Os juízes eles eram geralmente líderes militares e eles possuíam cargos temporários. Galera, a próxima fase da história dos hebreus vai ser a Era dos Reis. Na Era dos Reis, obviamente, nós vamos ter aí a centralização política. Os principais reis vão ser Saul, Davi e Salomão. Este último vai ser responsável pela criação do templo e também vai ser responsável pelo apogeu da monarquia. Turma, a Era dos Reis ainda vai ser marcada pelas questões de consolidação do território dos hebreus. Também vai ser marcado pela unidade religiosa
cerne aí, né, início de todo o processo do monoteísmo, e também vai ser responsável pela organização administrativa do território dos hebreus. A próxima fase da história dos hebreus vai ser justamente a fase das invasões estrangeiras, e essas invasões elas vão se dar aí por uma série de fatores. Dentre os principais fatores, podemos aqui citar a morte do rei Salomão e também a divisão dos reinos através aí do episódio que ficou conhecido como cisma hebraico. Aliás, o cisma hebraico ele acaba dividindo os reinos hebreus em dois: o reino do norte, lá em Israel, com a capital em Samaria, e o reino do sul, em Judá, com a capital em Jerusalém, como vocês podem acompanhar aí no mapa. As invasões estrangeiras elas ainda vão ter alguns episódios importantes e vão ter alguns fatores muito importantes para o estudo dos hebreus, da história dos hebreus, como por exemplo o domínio romano, que vai acontecer no ano de 63 a.C., e posteriormente a diáspora, que vai ocorrer no ano 134 depois de Cristo, marcando aí um episódio importantíssimo da história dos hebreus. Então, galera, para encerrarmos essa nossa videoaula sobre os povos hebreus, nós temos aqui a questão da religião, né? A religião judaica, a primeira religião monoteísta da história da humanidade, religião essa que inclusive serviu de base para o nascimento de outras duas grandes religiões monoteístas, que são o cristianismo e o islamismo. A religião judaica é também chamada de judaísmo, ela é marcada pela crença em um único Deus, Jeová, e marcada também pela crença na vida após a morte. O judaísmo ele possui um livro sagrado, que é a Torá, e este livro sagrado ele é composto por outros livros, tais como o Pentateuco, que são as leis religiosas, os livros históricos e também os livros proféticos. Galera, essa foi a nossa videoaula sobre os povos hebreus. Eu espero ter contribuído com os estudos de vocês. Deixo aqui o meu abraço a todos. Tchau e até a próxima.